O livro de Jazar, o livro dos justos. Capítulo 6. Animais, bichos, aves e preservada na arca de Noé e seus filhos e suas esposas são fechadas dentro. Quando vierem as inundações, as pessoas querem ficar dentro de Noé um ano na arca. Naquela época, depois da morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: vai tu com tua casa na arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, os animais do campo e as aves do ar, e todos eles vêm e cercam a arca. E tu irás e te banco pelas portas da arca, e todos os animais e as aves, deve reunir e colocar-se diante de ti, e, dentre eles, virão e se agacha diante de ti. Tu, toma e entregar nas mãos dos teus filhos, que deverá trazê-los para a arca, e tudo o que estará diante tu te deixar. E o Senhor trouxe sobre este no dia seguinte, e os animais e as aves vieram em grande quantidade e cercaram a arca. E Noé entrou e sentou-se perto da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos que estavam diante dele, ele deixou na terra. E uma leoa veio, com seus 2 filhotes, machos e fêmeas de Noé, e os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriu-a, e fez fugir de seu lugar, e ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se agachou sobre a terra antes de Noé. E a leoa fugiu, e se pôs no lugar dos leões. E Noé viu isso, e me perguntei muito, e ele se levantou e levou os 2 cachorros, e os trouxe para dentro da arca. E Noé na arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não havia ninguém à esquerda, mas que Noé na arca. 2 e 2 vieram para Noé na arca, mas a partir dos animais limpos e aves limpas, ele levou 7 casais, como Deus lhe havia ordenado. E todos os animais de feras, e de aves, ainda estavam lá, e cercaram a arca em cada lugar, e a chuva não tinha descido até 7 dias depois. E naquele dia, o Senhor fez toda a terra a tremer, o sol escurecerá, e a toda a terra foi movido de forma violenta, e os relâmpagos, os trovões rugiam, e todas as fontes em terra foram quebrados, como não era conhecido para os habitantes antes. E Deus fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, que pode não haver mais mal sobre a terra. E ainda os filhos dos homens não voltaram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Senhor, nesse momento, e nem dirigir seus corações para tudo isso. Ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família, e a todos os seres vivos que estavam com ele, entrou na arca, por conta das águas do dilúvio, e o Senhor o fechou dentro. E todos os filhos dos homens que foram deixados na terra, tornou-se esgotado com o mal, estavam vindo com mais violência sobre a terra, e os animais ainda estavam ao redor da arca. E os filhos de homens montados em conjunto, cerca de 7.000 homens e mulheres, e eles vieram para Noé na arca. E chamaram a Noé, dizendo: aberto para nós para que possamos ir ter contigo na arca, e por que devemos morrer? E Noé, com uma voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: você nem todos se rebelaram contra o Senhor, e disse que ele não existe. E, por isso o Senhor trouxe este mal sobre ti, para destruir e cortá-lo fora da face da terra. Não é esta a única coisa que falei para você de 120 anos para trás, e você não quis ouvir a voz do Senhor, e agora você deseja viver na terra. E disse a Noé: estamos prontos para voltar para o Senhor, aberto apenas para nós para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: eis agora que ver os problemas de suas almas, que deseja voltar para o Senhor, porque você não volta durante anos, esses 120, que o Senhor concedeu-lhe como o período determinado. Mas agora você vem e me diz isso por conta dos problemas de suas almas. Agora também o Senhor não ouvir, nem se dá ouvidos a você neste dia, para que você não vai agora ter sucesso em seus desejos. E os filhos dos homens se aproximaram, a fim de invadir a arca, a entrar por conta da chuva, pois não podia suportar a chuva em cima deles. E o Senhor enviou todos os animais e os animais que estavam em volta da arca,
E os animais atacaram e conduzi-los daquele lugar, e cada um seguiu o seu caminho. E eles novamente dispersa-se sobre a face da terra. E a chuva continuava a descer sobre a terra, e ela desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram grandemente sobre a terra, e toda a carne que estava na terra ou nas águas morreu, se os homens, animais rastejantes, coisas ou as aves do céu, e lá permaneceu apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas, e que aumentou muito em cima da terra, e levantaram a arca, e foi levantado da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançado sobre as águas, para que todas as criaturas que vivem dentro de como foram entregues cerca de sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou todas as criaturas vivas que estavam na arca, e a arca era ser quebrado. E todas as criaturas vivas que estavam na arca estavam aterrorizadas, e os leões rugiam, e os bois mugiam. Ser vivente na arca falou e lamentou, em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a Noé grande distância, e seus filhos, chorou e chorou em seus problemas, pois eles estavam com muito medo, que eles tinham chegado às portas da morte. E Noé orou ao Senhor e clamou por conta disso, e ele disse: O Senhor nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que abrangeu nós, para que as ondas das águas que nos rodeavam, travesso torrentes, têm medo de nós, os laços da morte vieram antes de nós. Responde-nos, ó Senhor, responde-nos, ilumina teu rosto para nós e tenha misericórdia de nós, nos redimir e nos libertar. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor lembrou-se dele. E um vento passou por cima da terra, e as águas ainda estavam, e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram interrompidos, e a chuva do céu estava sobre o. E as águas diminuiu naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noé, em seguida, abriu as janelas da arca de Noé, e ainda chamou o Senhor naquele momento, e ele disse: Senhor, tu que formam a terra e os céus e tudo o que nela houver, trazer as nossas almas a partir desta prisão, e da prisão onde tu colocou-nos, pois estou muito cansado de suspirar. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e disse-lhe: Quando te embora tenha completado para o ano inteiro, em seguida, ir adiante. É a revolução do ano. Quando completa um ano foi concluída a habitação de Noé na arca, as águas se secaram de sobre a terra, e Noé adiara a cobertura da arca. Naquela época, no dia 27º do segundo mês, a terra estava seca, mas Noé e seus filhos, e aqueles que estavam com ele, não saiu da arca até que o Senhor lhes disse. E chegou o dia que o Senhor lhes disse para sair, e todos eles saíram da arca. E eles foram e voltaram, cada um à sua maneira e ao seu lugar, e Noé e seus filhos moravam na terra que Deus lhes havia dito, e que serviu ao Senhor todos os dias, e que o Senhor abençoou Noé e seus filhos no seu curso fora da arca. E ele lhes disse: Sede fecundos e encher toda a terra, tornar-se forte e aumentar abundantemente na terra e aí multiplicar. Livro de Jazar, referenciado em Josué e Samuel II. Traduzido fielmente, em 1840, a partir do original em hebraico-inglês. Uma reimpressão fotolitográfica da edição precisa publicada por J. H. Parry Co. Salt Lake City, 1887.